Bom, que alegria, que privilégio. Entrar aqui todas as noites tem sido isso, né? E a gente, além de ter esse sentimento, nós temos ouvido os testemunhos de quem entra aqui, como tem sido bom, como Deus tem tocado em nós. Ontem eu tive um compromisso, entrei, faltava acho que uns 7 minutos só que eu peguei de mensagem do TIS, mas foi num momento bem bacana do coração dele, e depois teve toda aquela ressonância, a reverberação que teve na nossa vida. Eu fui dormir com aquilo na mente, na cabeça, foi muito bom, um dos momentos mais emocionantes dessa quarentena JVNiana aqui. Graças a Deus por isso, né? Tive uma oportunidade de falar, acho que umas 3 semanas atrás, e a gente falou sobre o contentamento na nossa vida, né? A necessidade de vivermos dessa forma, não só numa característica de otimismo, mas sim de vida no espírito, compreendendo. Se há 3 semanas a gente falou sobre isso, imagine hoje, que já se vão aí 40, 50 dias dessa quarentena, desse isolamento, e a gente precisa de conforto para o nosso coração. Mas, assim, muito bom é observar o perfil do nosso grupo, de quem está aqui, de como nós estamos nesses dias todos conversando aqui, vendo que muitos estão no ministério, na sua maioria. Isso é um presente. Só de a gente continuar crente já é um presente do outro mundo. Imagine no ministério, né? Cada um podendo desenvolver o seu ministério, podendo ser pregador do evangelho, podendo, na essência da palavra, ter funções de pastoreio. Que coisa maravilhosa, que privilégio é esse para nós, como trapos de imundícia. Deus ainda nos conserva firmes e atuantes na obra, não é? Que coisa boa. Por isso, eu escolhi um texto lá na carta aos Gálatas, em que Paulo está quase terminando a carta e ele começa a falar de forma mais pessoal com a igreja ou com a região, seja lá o que for, para as igrejas que receberam aquela carta. E são palavras que tocam o meu coração há um bom tempo com relação a isso, principalmente olhando para nós na perspectiva do pastorado, ou do pastoreio, daquilo que Deus tem nos dado como missão nesses nossos dias, não é? Nós nos reunimos no passado, depois muitos de nós foram levados para outros ministérios, nunca esquecemos esse primeiro amor, e Deus permite que a gente volte agora para compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, ainda com os nossos ministérios, mas usufruindo dessa ligação maravilhosa que os Jovens da Verdade nos permitiu, não é? E Paulo, na carta aos Gálatas, foi tratando das questões doutrinárias, questões de fé, da defesa da fé, ali nos primeiros capítulos, do 1 ao 3, e lá no 4 ele começa a falar de forma bem pessoal para os crentes da Galácia. E observando que alguns tiveram atitudes positivas e alguns foram se afastando, alguns de fato estavam precisando receber aquelas palavras de orientação. Por isso eu queria chamar você para ir no capítulo 4 de Gálatas, lá no verso 12. Vou ler aqui de forma... eu uso a NVI, viu, amados? É a nova versão internacional. Olha só como ele trata a partir do verso 12, já numa palavra de preocupação com os Gálatas ali. Ele diz: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez.
Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Até esse versículo 20. Nós temos quase uma finalização antes do capítulo 5, do capítulo 6 de Gálatas, mas já uma palavra pessoal. E a gente vê nesse momento que ele deixa toda a sua exortação, ou a sua advertência, mais para advertência doutrinária, no capítulo 1, 2, 3, e começa a tratar os Gálatas ali de uma forma tão pessoal, né? Geralmente a gente costuma dizer que a palavra de Paulo é tão dura, tão firme, tão forte, mas a gente consegue ver o amor de Paulo pelos Gálatas, naquele momento que ele se coloca diante deles. Então, eu acredito que o que nós vemos aqui é a figura de um pastor de coração quebrantado diante das suas ovelhas. Nós, de alguma forma, temos atuado, alguns na igreja local, alguns com ministério itinerante, de sair pregando em várias igrejas, outros cantando, outros ensinando. Deu para notar que o perfil do nosso grupo está bem assim. Mas todos nós temos esse papel de pastor e precisamos olhar para esse exemplo de coração quebrantado de Paulo. Nós vemos que ele vai, nos capítulos primeiros, na defesa, defendendo, de fato, a essência do evangelho. Não abre mão disso, porque ele sabia que existiam falsos mestres, estavam cheio de gente ensinando coisa errada por ali. Ele quer, de fato, destruir os judaizantes que ficam tentando pregar um falso evangelho ali. Mas ele traz essa palavra de carinho, ele começa a lembrar, como nós temos lembrado aqui de tantas coisas, né? Como eu falei ontem, os 7 minutos que eu peguei de palavra do Tis, eu me lembrei de coisas, me lembro dele, a gente conversando na Kombi, quando estava indo para os encontros. Eu acho isso maravilhoso, amados, quando nós começamos a nos lembrar de coisas que marcaram a nossa vida, e isso vai ser para sempre. E Paulo foi agindo aqui dessa forma. Quando ele começa a lembrar das coisas que aconteceram quando ele passou ali, quando ele pregou o evangelho pela primeira vez. Então, aqui, a partir do verso 12, a gente vê um Paulo como o homem, o pastor, apaixonado pelas almas, quando ele começa a trazer essas palavras. Isso é muito interessante. Por isso ele começa já aqui no verso 12, fazendo um apelo. Ali no comecinho do verso 12, ele diz: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu. Um pastor que se identifica com as ovelhas. É necessário que a gente tenha essa visão como homens e mulheres separados por um trabalho tão especial, por uma lida tão divina,
tão privilegiada nesse mundo que a gente se identifique com as ovelhas, que a gente saiba com quem nós estamos lidando, não é? Depois ele fala, que vocês se identifiquem, que vocês se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Então ele começa a abrir o coração de uma forma que fica claro que ele se humilha diante das ovelhas, quando ele diz isso. Num ato de sabedoria, agora ele deixa de ordenar, como ele fez no capítulo 1, 2 e 3, e passa a usar súplicas. É tão maravilhoso quando a gente pode deixar de querer de ser o mestre da causa, o mestre das letras, e começa a usar súplicas para que alguém de fato possa voltar ao primeiro amor, voltar ao evangelho, num ato de sabedoria, não é? Então, nós vemos que isso envolve o quê? A virtude da humildade que nós devemos cultivar todos os dias da nossa vida, na nossa comunhão com os crentes, na nossa posição de ensinador, de mestre, de pregador, de pastor. Lembrando que a humildade não é um despojamento da autoridade. Quando nós nos tornamos humildes, nós não estamos nos despojando da autoridade, não temos que ter medo disso, não é? Muito pelo contrário, é a sua glória mais excelsa. Quando Deus separa homens e mulheres para serem pastores, cuidadores de ovelhas, e começam a usar dessa forma. Não nos esqueçamos, queridos, que nós não somos a porta, nós somos o porteiro. Lembra? Quando o Tiago pregou esses dias, Tiaguinho falando da figura do pastor, no Salmo 23, e nós somos levados lá para João 10, naquele momento, lembrando, nós somos o porteiro. Nós abrimos a porta para que a porta se manifeste. Jesus é a porta. Que coisa maravilhosa quando nós temos essa noção, amados, passando por esse caminho da humildade. Né? E aí no próprio verso 12, ele ainda fala, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Estava dizendo dos dias em que eles viveram juntos no passado, quando ele pregou ali, um pastor que anseia por relacionamentos mais profundo com as ovelhas. É necessário que isso se dê mesmo. Por que às vezes a gente olha aqui entre nós para alguns que têm essa característica? Porque a gente ama ser cuidado. E tem alguns aqui entre nós que a gente olha, já inspira esse cuidado maravilhoso. Alguém que olha e fala, eu quero me relacionar com você. Eu não quero apenas lhe ensinar, não é? Um pastor anseia por relacionamentos mais profundos com as suas ovelhas, sem poder dizer, vocês não me ofenderam, vocês não fizeram nada que viesse contra mim ou que fosse contra mim. Poder falar isso é a coisa mais maravilhosa. A gente tem um exemplo muito grande do Jaziel, que se expõe de uma maneira aqui, não é? Ele fala mesmo, pequei contra vocês, eu briguei mesmo, agora eu quero pedir perdão. Isso é lindo, Jaziel, né? Assim como foi bacana a experiência com o Tis ontem também, porque nós ansiamos por um relacionamento. E aí, enquanto o Tis falava, eu me lembrava quantas vezes eu prego alguma coisa que está aqui desenhada no meu coração, eu sei que o Espírito tem me dado, mas que precisa fazer efeito primeiro na minha vida, antes de qualquer coisa, na procura de um relacionamento mais profundo com as próprias ovelhas, não é? O pastor, ele quer restabelecer os laços estremecidos de alguma forma. Seu interesse é buscar o quê? O bem das ovelhas, sempre, sempre. Não o próprio bem-estar. O pastor, ele quer viver de outra forma, não quer recompensas pessoais, queridos. Nós vemos a vida contemporânea hoje, muitas vezes, do ministério, onde o mais importante é o bem-estar pessoal, e não, fomos chamados para outra tarefa.
O pastor que age assim com o coração quebrantado, ele busca conhecer as ovelhas, busca conhecê-las profundamente e não explorá-las. Muito bom que a gente guarde isso no coração. Lá no verso 13 e 14, ele começa a falar da enfermidade. Todo mundo conhece essa história, né? Todos nós sabemos disso. Mas Paulo, nesse momento que ele começa a abrir sobre essa sua fragilidade na vida, ele deixa claro que ele é homem, que ele está ali colocando para os Gálatas, porque ele quer um relacionamento pessoal, por mais que ele trouxe toda a visão fundamentada da doutrina, da teologia, ele quer ser homem juntamente com eles. E aí ele vai colocando sobre as suas questões da sua enfermidade. Certamente Paulo foi um grande teólogo, nós sabemos disso, né? Um grande evangelista, foi o maior plantador de igrejas do cristianismo, podemos dizer assim, né? Daí a sua figura de apóstolo como plantador de igrejas por onde quer que passou, né? Mas mesmo com todo o sofrimento do seu ministério, ele foi instrumento de Deus para curar muitos enfermos e em muitos lugares, e não alcançou para si a mesma cura. Então, nesse momento, fica muito claro essa característica dele em poder reconhecer isso. E assim é conosco também, dessa forma. Né? Então, ali no verso 13, ele começa a falar isso. Doente, porém, não inativo. Ativo em todo e qualquer momento. Olha o verso 13, o que ele diz. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Então, ele não esconde nada naquele momento. A doença não o tornou inativo, apenas mais quebrantado e dependente da graça. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes, onde certamente Deus dá uma quebradinha na minha perninha para não me sentir totalmente independente e sim me quebrantar e dependente da graça, porque o meu conhecimento não é suficiente para transmitir a beleza do evangelho que nós precisamos transmitir, né? Ainda assim, existe um debate muito grande tentando descobrir possivelmente qual foi de fato o espinho na carne, né, de Paulo, conforme ele fala lá em Coríntios, 2 Coríntios, vai falando do espinho na carne, né? A gente vai lendo em alguns trechos que ele fala da malária que ele teve lá no litoral da Panfilha, lá em Atos, fala de sofrimentos, perseguições em 2 Timóteo, fala também do problema do olho dele, né? Eu tenho tido um problema, não sei quantos já sabem, mas eu tenho um problema oftalmológico e era até para eu estar num período de cirurgia agora, mas por causa da quarentena foi adiado para daqui 15 dias. Talvez eu tenha que, de fato, fazer uma cirurgia. E ele tinha uma oftalmia, ele fala isso para Timóteo, lá no capítulo 6, um pouquinho lá no meio do capítulo. E não se consegue descobrir, porém, o que nós vemos que, independentemente do que foi, Paulo não foi inativo. Ele apenas se tornou mais quebrantado e dependente da graça de Deus. Somos chamados hoje para reavaliar isso na nossa vida, seja quem for que esteja no grupo aqui, eu sei que Deus separou-nos para ouvir tudo isso, né? Doente, porém não rejeitado. Ele fala, ó, vocês não me desprezaram por causa da minha aparência, por causa da minha fragilidade, muito pelo contrário, né? Sei que ele recebeu a honra devida por estar falando em nome de Cristo, a própria palavra do Cristo. Né? Recebeu a honra por causa disso. Então, não vamos ficar requerendo essa honra, queridos. Ela vem naturalmente a nós. Primeiro, quando nós vemos os frutos, isso é uma maravilha, isso não há preço. Eu sei que seu coração arde também quando fala sobre isso.
E o reconhecimento é natural, nós vemos a alegria do povo em se alegrar conosco também. Então, vamos lembrar disso. É maravilhoso quando as pessoas aceitam os servos de Deus, não em função da sua aparência exterior, né? Mas sim porque são representantes do Senhor e trazem consigo a mensagem dele. Foi isso que ele falou ali no comecinho do 14. Olha só. Espera aí que eu não estou achando. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Foi colocando dessa forma. Então, aí já estava a marca da honra. Isso é natural. O poder que o evangelho tem, ele faz com que naturalmente as pessoas reconheçam isso em nós. Aí ele começa a falar aí na segunda parte do 14 e no 15 sobre a acolhida. Ele foi recebido com honra e foi recebido com empatia, se empatizaram com a dificuldade que ele tinha. Mas depois, no 16, ele já começa a falar da rejeição. Por quê? Ele teve notícias de ensinamento falso por ali. Por isso, a carta que veio de novo para reafirmar as questões da salvação pela graça, mediante a fé na justiça de Deus. Então, ele voltou a falar. E aí ficou claro que tinha gente agradando muito mais que Paulo. E aí começa a haver a rejeição e ele fala sobre isso. Então, queridos, o que nós estamos sujeitos também hoje? Para sermos chamados a continuarmos fiéis na palavra, na pregação original, na pregação correta, plena da palavra de Deus. Lembrar que existe uma influência maligna de falsos ensinos, de falsos mestres, o cuidado que a gente deve ter, ou com o nosso grupo local, com a nossa igreja, ou nas nossas pregações itinerantes, onde quer que estejamos, o grupo do JV, que a gente está começando a sair de novo, para cantar, para pregar, é necessário que a gente tenha firmeza e convicção, porque isso vai demonstrar que somos pastores, pastoras, cuidadores e cuidadoras com um coração quebrantado, que não se rende a essa influência maligna de falsos ensinos nas igrejas por aí. Lá na Galácia, levou muitos crentes a mudarem radicalmente a sua postura em relação ao apóstolo Paulo. E ele vai denunciando aqui, no 16 até o 18. Nesse momento, fala, e aí, é inimizade que está rolando? Vamos rever tudo isso? Paulo é considerado inimigo por causa da verdade. Nós vemos que nesse momento, queridos, hoje em dia, da própria igreja de Jesus, onde não se prima por uma pregação essencial no evangelho, começa às vezes até a haver um ódio pela verdade que transforma os amigos em inimigos. E isso é algo que nós temos que pensar muito seriamente. Você pode ter noção que, às vezes, há pessoas que ainda dão mais valor ao nome da denominação, à placa de igreja, alguma coisa parecida, e se torna inimigo dos próprios crentes, quando nós devemos ser os maiores amigos em nome da fé em Jesus Cristo, né? Paulo é abandonado por causa dos falsos mestres, por algumas pessoas, e ele vai denunciando. Aí no 19 ele já começa a trazer uma figura de agonia. Ele começa a demonstrar uma agonia por conta disso. Olha só o que ele diz no 19. Meus filhos, já tratando agora de filhos. Olha a intimidade, olha o quebrantamento. Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Isso já era uma expressão, uma súplica de agonia, dizendo para ele, depois de tratá-los como irmãos, agora ele trata como filhos e se apresenta a eles como uma mãe.
Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei do Jaziel, que gosta de dar essa nova forma, não é? Paulo se apresentando como uma mãe, porque ele dizendo que, como sofrendo dores de parto, ele está em agonia de parto para dar à luz, para que eles se transformassem, para que eles voltassem, para que eles recuperassem o primeiro amor, né? Então, um pastor que se aprofunda nos relacionamentos, ele aprofunda relacionamentos. Isso nós não podemos deixar de fazer entre nós. E nós não podemos de fazer com aqueles que estão sob nossos cuidados também. De não queremos ser apenas o mestre, mas de aprofundar relacionamentos. E isso tem um preço caro, queridos, que vai exigir de nós que sejamos iguais, como ele disse agora há pouco. Cai por terra toda aquela característica de mestre que não se iguala às ovelhas, né? O amor de Paulo pelos crentes na Galácia estava o levando, nesse momento da palavra dele, a um processo de agonia, porque ele quer aprofundar relacionamentos. Um pastor que gera filhos espirituais, né? Quando ele mesmo diz, até que Cristo seja formado em vocês. Eu vou continuar falando, vou continuar insistindo nisso com vocês, sofrendo por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Isso é amor pelos crentes, queridos, que o leva até a ter agonia para que alguém, de fato, fique firme no Evangelho de Jesus. Paulo não era um teólogo de gabinete, vamos dizer assim, né? Era um evangelista. Paulo era um ganhador de almas. Eu não vivi a primeira geração do JV, mas vivi a segunda, glória a Deus, com os meus queridos da segunda geração que estão aqui também, não é? E lá, e junto com vocês, eu aprendi o que é ser um ganhador de alma, né? O que é ter o amor pelo evangelismo, olhar no rosto do outro e ver essa característica, né? Um pastor que busca a maturidade dos crentes, quando ele falou isso, até que Cristo seja formado em vocês. Vou até o fim. O caráter semelhante a Cristo nesse momento. Pastor que busca a maturidade dos crentes. E um pastor que fica perplexo com a imaturidade dos seus filhos. Como ele falou, estou querendo até mudar o tom de voz aqui para falar com vocês. Nessa hora que você demonstra o amor de mãe, de acolher, você pode mudar até o tom de voz, como ele falou que está querendo. Porque nós começamos a ficar perplexos com a imaturidade dos nossos filhos, daqueles que Deus tem nos dado a cada dia para cuidar. Stott, inspiração da nossa geração. John Stott, ele escreveu assim, eu vou ler para vocês. O que deveria importar ao povo não é a aparência do pastor, mas sim se Cristo está falando por intermédio dele. E o que deveria importar mais ao pastor não é a boa vontade das pessoas, mas sim se Cristo está sendo formado nelas. Não está impactado somente com a boa vontade em receber, mas acompanhar para saber se de fato as ovelhas, os crentes estão sendo formados, né? Para isso nós fomos chamados. Eu tenho tido tanta alegria, eu falei esse dia, eu não sei o que vai ser da gente depois desses 40, 50 dias que nós estamos passando juntos por aqui. Porque tem sido uma alegria, eu tenho renovado a minha vida diante do Senhor, juntamente com vocês, procuro olhar nos olhos, aqui mesmo pela forma virtual, remota, mas olhar nos olhos de cada um, a sinceridade, as palavras, cada dia é um renovo na minha vida. E eu gostaria que essa palavra se renovasse na gente, no nosso ministério também, porque talvez não fiquemos aqui na quarentena, nesse recurso, e as nossas tarefas voltarão a atuar aqui nos Estados Unidos,
até para quem diz que não está atuante, que nem encontrou uma igreja, mas Deus vai lhe dar um grupo, Dile, para você pastorear, para você cuidar, porque Deus separou a cada um de nós para isso. Mas nessa visão, queridos, né, eu sempre tenho uma visão muito pessoal. Para mim, pastor não é título, falo isso da minha convicção, queridos. Por favor, discordem, se necessário. Para mim, pastor não é pronome de tratamento, não é profissão, não é? Para mim, pastor é dom. Esse dom que eu não sei se eu tenho, que procuro cada dia, eu fico procurando. E assim como nós somos separados para essa obra maravilhosa, essa obra diferenciada de tudo nesse mundo, espero que essa palavra venha trazer aí um reforço para você nos próximos dias, para a gente continuar. Até quem é acupunturista é pastor. Tem um chamado do Senhor para cuidar das pessoas, para poder proclamar o Evangelho. Então, amados, fico muito feliz em ter essa oportunidade. Deus abençoe cada um de nós. Deus nos reforce mais ainda para continuarmos juntos. E por quanto tempo for necessário estar aqui, né? Mas, mesmo não estando mais aqui, que a gente possa cumprir com todo o coração, debruçado no Senhor, o ministério que o Senhor tem nos dado a cada dia por aqui. Eu amo muito vocês e tenho aprendido com cada um de vocês aqui nesses dias, cada palavra que tem sido levantada para nós. Deus abençoe. Amém? Amém. Valtinho, ora, finalizando a mensagem. Ó Senhor, amado, o Senhor nos dá esse privilégio de ler a Tua palavra e até nos aventurarmos a expô-la, Senhor. Mas ela tem uma essência tão única, Pai amado, que se alguma de nossas palavras não é suficiente para atingir os corações, nós pedimos tão somente que a Tua palavra única possa calar em cada coração, Senhor, nessa noite, renovando a nossa vida, renovando o nosso ministério, o nosso compromisso com a pregação do Evangelho, com o pastoreio, Senhor amado, que não merecemos, mas o Senhor um dia, no seu coração, na eternidade, aprove separar-nos para esse ministério. Por isso, faz-nos homens e mulheres de coração quebrantado para cuidar de outras vidas, Senhor amado. Com a firmeza da pregação da Tua palavra, correta, honesta, Senhor. Mas também, Senhor, com a nossa vida, cuidando das nossas ovelhas, nos igualando a elas, Pai, caminhando com elas, não escondendo a nossa fragilidade, Senhor. Como o Teu servo Josafá orou ontem à noite, Pai amado, que sejamos de fato olhando para aquelas situações onde fomos quebrados, onde temos que retornar. Senhor, então nos faça retornar e quebranta-nos agora, Senhor, para termos esse coração na Tua presença, Senhor. Tudo o que nós queremos é ter alegria para continuar a Tua obra, Senhor. Muitos de nós, Senhor, institucionalmente já foram jubilados, até aposentados, mas a tarefa para a qual o Senhor nos escolheu nos impede de falar do Teu santo Evangelho e nós queremos continuar por toda a nossa vida, Pai, cumprindo a tarefa para a qual o Senhor nos chamou por toda a nossa existência, que é testemunhar do Senhor, da salvação pela graça, Senhor, mediante a fé na justiça de Jesus Cristo. Pai, é tudo que nós queremos, de forma mais amorosa possível, Senhor. Torna o nosso coração olhar para tudo isso nessa noite e dá-nos a alegria, Senhor, de retornarmos na missão que o Senhor nos separou um dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom.